Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O policial que pensava estar acima da lei, até conhecer a mulher errada. Na vasta cidade de Chicago, onde arranha-céus cortam o céu cinzento e bairros operários lutam diariamente para sobreviver entre a pobreza e a esperança, o policial James Carter personificava o poder inegável da polícia. Cada esquina da Zona Sul, cada beco escuro, conhecia seu nome. Ele não era apenas um policial, era uma instituição. Uma presença imponente que não despertava a atenção de ninguém. James já estava na casa dos 40, mas seu rosto, marcado por anos de confrontos, sombras e batalhas, era uma verdadeira armadura. Seus olhos, de um azul penetrante, não deixavam transparecer nada. Por trás dessa aparente frieza, escondia-se uma vontade férrea, um homem forjado pelas duras realidades do ambiente. Sua constituição robusta, ombros largos e estatura robusta só reforçavam essa imagem de força inabalável. Ele era respeitado, é verdade, mas também temido. Entre seus colegas, alguns sussurravam que ele às vezes ultrapassava os limites, que impunha suas regras fora de qualquer estrutura legal. Nos bairros onde patrulhava, os moradores aprenderam a não cruzar seu caminho. James Carter não apenas cumpria a lei, ele a personificava. Sua força de vontade não tolerava oposição. Em sua mente a justiça não era uma questão de procedimento ou verdade, mas de seu julgamento pessoal. Ele não era simplesmente um guardião da paz, ele se via como senhor incontestável de um território onde não tinha intenção de ser desafiado. Qualquer desvio, qualquer olhar considerado ousado demais ou qualquer palavra leviana demais era uma provocação que ele reprimia sem hesitação. Inúmeros rumores circulavam pela cidade, denúncias ignoradas, intimidações repetidas, abuso de poder, prisões arbitrárias. Mas, nesse jogo de poder, ninguém, nem a justiça nem a comunidade, conseguiu, até o momento, forçá-lo a recuar. Aqueles que tentaram se opor a ele acabaram esbarrando num muro de impunidade, uma força invisível que parecia protegê-lo das consequências de seus atos. Essa impunidade alimentava sua arrogância. James Carter acreditava ser intocável e invencível. Nada nem ninguém poderia detê-lo. Em sua mente ele era o juiz, o carrasco e o rei daquele reino urbano, um homem cuja única vontade definia a realidade. Mas isso sem contar com o encontro com Olivia Bennet, a mulher que abalaria suas certezas, minaria seu poder e revelaria que até os mais fortes podem cair. Numa noite de inverno, o vento gelado deslizava pelas vielas estreitas e mal iluminadas da Zona Sul, sibilando como um sussurro ameaçador. A neve caía em flocos leves, depositando uma fina película branca sobre os paralelepípedos irregulares, tornando cada passo quase silencioso. Nessa atmosfera quase surreal, a cidade parecia suspensa entre a calma e a tensão. James Carter estava sentado em seu carro de serviço com janelas embaçadas, examinando a rua à sua frente com vigilância arrebatadora. Seu olhar aguçado perscrutava cada sombra, cada movimento, pronto para reagir ao menor sinal de anormalidade. Sua respiração vinha em pequenas baforadas no ar frio, sua mente já sobrecarregada por anos de patrulhas noturnas. Foi então que ele a viu, uma figura feminina solitária caminhando com passos firmes e determinados. Seu andar não revelava medo nem hesitação, mesmo naquela vizinhança onde a noite podia ser perigosa. O casaco vermelho vivo que ela usava quase iluminava a penumbra, atraindo o olhar como uma chama na noite. O nome dela era Olivia Bennet. Aos 35 anos, Olivia era uma mulher cuja jornada foi marcada por luta e determinação. Advogada de direitos civis, dedicou seus dias à defesa dos oprimidos. Famílias vítimas de discriminação sistêmica e frequentemente deixadas para trás nesta cidade dividida. Ativista reconhecida e respeitada, carregava consigo uma força silenciosa, uma profunda convicção de que a mudança era possível. Naquela noite, após um longo dia implorando por justiça, ela voltou para casa com os pensamentos ainda assombrados pelos casos que havia defendido. O frio cortante não a incomodava. Ela caminhava em frente, com os olhos fixos no horizonte da rua, pronta para retornar ao refúgio do seu apartamento. Mas James Carter não tolerava essa figura que se destacava em seu território. Para ele, cada passo, cada olhar, cada atitude no South Side precisava ser controlado, dominado. Ele não suportava ser ignorado, muito menos resistido. Sem aviso, ele parou o carro com os pneus cantando na estrada gelada. A porta bateu com força. James saiu, imponente em seu uniforme escuro, e avançou em direção a Olivia com uma frieza cortante. Madame, disse ele com uma voz seca e fria, aonde a senhora vai a esta hora?
Olivia olhou para ele, seu olhar franco, sem um pingo de hesitação, sem medo. Estou indo para casa, agente Carter, ela respondeu calmamente. Mas James não ia parar por aí. Em sua cabeça, ele já havia preparado seu plano. Uma verificação de identidade, um simples pretexto para justificar o que queria fazer. Aproximou-se novamente com um rosto impassível. Mostre-me seus papéis, ele ordenou. Olivia tirou a carteira lentamente, atenta a cada movimento, mas sem perder a compostura ou a dignidade. Ela obedeceu sem medo ou submissão. Naquela noite, sob o olhar gélido de James Carter, um confronto invisível começou. Duas vontades, dois mundos opostos, prontos para colidir. A tensão aumentou quando James Carter sentiu seu controle se esvaindo. Seu rosto normalmente impassível se contraiu de frustração por ter sua autoridade desafiada por uma mera mulher que se recusava a se curvar diante dele. Saia da rua, ele ordenou bruscamente, dando um passo ameaçador em direção a Olivia. Ela ficou parada com o olhar fixo em James imperturbável. Sem mais delongas, ele pegou sua bolsa determinado a encontrar qualquer desculpa que justificasse uma prisão, por mais infundada que fosse. Queria provar que tinha poder ali e que ninguém, nem mesmo aquele advogado, poderia contestá-lo. Você sabe que não pode fazer isso sem motivo, disse Olivia, sua voz calma, mas firme, ecoando no ar gelado da noite. James não suportou a resistência. Sua voz elevou-se a um tom que era quase um rugido. Sou a agente Carter. Aqui sou eu quem decide. Não você. Olivia, percebendo a escalada, tirou o celular do bolso interno. Num movimento rápido, ativou a câmera e apontou a lente para James. Todo abuso será registrado, ela declarou com a voz cheia de convicção. O clique agudo do telefone ligando quebrou o silêncio. Foi uma declaração de guerra contra a impunidade, um ato de desafio que não podia ser ignorado. Aos poucos, silhuetas emergiram das sombras. Os transeuntes, inicialmente intrigados, aproximaram-se, formando um círculo ao redor deles. Esses rostos, marcados pelo cansaço de uma vida dura, agora exibiam uma nova determinação. O silêncio opressivo transformou-se num murmúrio de discreto encorajamento. Então Marcus Williams apareceu. Ex-soldado condecorado, Marcus era uma figura respeitada na vizinhança. Sua estatura imponente e comportamento calmo inspiravam confiança. Amigo próximo de Olivia, ele frequentemente lutava ao lado dos moradores por justiça e dignidade. James, deixe em paz, disse ele com uma voz profunda e autoritária. A intervenção de Marcus fez James vacilar. Sua confiança demonstrada anteriormente se transformou em uma leve hesitação. Ele se enrijeceu, pego de surpresa por aquela oposição inesperada. Olivia aproveitou a oportunidade. Com uma força silenciosa, dirigiu-se diretamente a James, como se quisesse lembrá-lo do que ele já havia esquecido. Você está abusando do seu poder, agente Carter. Você não representa a justiça, mas um sistema corrupto, um sistema que esmaga aqueles que deveria proteger. As palavras de Olivia ecoaram pela rua fria. Uma verdade implacável que abalou as muralhas invisíveis do poder exercido sem consciência. James desviou o olhar levemente, seu rosto se contraindo enquanto a multidão silenciosa de repente parecia tomar conta. Os dias que se seguiram a esse confronto marcaram uma reviravolta na vida de James Carter, mas também na de toda a comunidade do South Side. Olivia Bennett, longe de se intimidar, decidiu apresentar uma queixa formal contra o policial. Com rigor e determinação, ela elaborou seu arquivo, reunindo depoimentos, provas em vídeo e documentos que atestavam os inúmeros abusos dos quais James era suspeito. A história rapidamente tomou proporções inesperadas. Jornalistas locais e depois nacionais deram destaque à história, a história de uma mulher que ousou desafiar um policial até então intocável. Relatórios foram produzidos, expondo as práticas duvidosas de alguns policiais, e as vozes há muito silenciadas dos moradores da Zona Sul finalmente se manifestaram. A comunidade, unida por uma mistura de raiva e esperança, mobilizou-se. Manifestações pacíficas foram organizadas em frente à delegacia, petições circularam e reuniões públicas foram realizadas. Os desafios iam muito além de casos individuais. Agora exigiam justiça, transparência e reformas diante de um sistema considerado corrupto e abusivo. Nesse clima de ebulição, as autoridades tiveram que reagir. James Carter foi suspenso de suas funções, aguardando os resultados das investigações internas. Pela primeira vez, esse homem seguro de si, que sempre se acreditara acima da lei, sentiu seu mundo tremer. O agente arrogante se viu confrontado com uma realidade que havia negado por muito tempo. Seu poder não era ilimitado.
Ele não podia mais esmagar impunemente as vozes que se levantavam contra ele, nem impor sua autoridade pela força bruta e pelo medo. O crescente protesto lhe mostrou que os tempos haviam mudado. Essa queda repentina provocou uma tempestade interior em James. Ele sentiu uma raiva latente, misturada a uma ansiedade renovada. Seria o fim de uma era? Sua reputação, sua honra, tudo o que havia construído estava começando a ruir. Mas também foi o começo de uma lenta e dolorosa percepção de que um dia ele teria que enfrentar seus próprios demônios e talvez mudar. Olivia Bennet nunca deixou a chama de sua luta se apagar. Pelo contrário, essa primeira vitória, a abertura oficial de uma investigação e a suspensão de um policial até então intocável, fortaleceu sua determinação. Para ela, essa não era apenas uma batalha pessoal, mas uma batalha muito maior, a de uma comunidade inteira cansada da injustiça sistêmica. Todos os dias, Olivia continuou a defender os direitos dos mais vulneráveis, a apoiar famílias marginalizadas e a amplificar as vozes muitas vezes silenciadas. Seu nome tornou-se sinônimo de esperança, não apenas em seu bairro na Zona Sul, mas também em outros bairros de Chicago e até mesmo em outras cidades onde as mesmas lutas ocorriam. Manifestações, discursos e ações cívicas cresceram, inspirados por sua força e coragem. Olivia personificou o que era possível quando você se recusava a ceder à injustiça. James Carter, por sua vez, passava por um momento difícil. Diante da suspensão, dos olhares acusatórios de seus ex-colegas e do crescente debate público em torno de suas ações, ele foi forçado a refletir sobre suas ações. Pela primeira vez, foi confrontado com a realidade de seu próprio poder, não como um direito absoluto, mas como uma responsabilidade pesada e exigente. Na solidão de seus pensamentos, ele refletiu sobre suas escolhas, sobre essa concepção distorcida de justiça que havia cultivado. Aos poucos, o orgulho deu lugar a uma humildade dolorosa, mas necessária. Naquela noite, enquanto a neve caía silenciosamente sobre as ruas desertas de Chicago, uma mulher lembrou a um homem que nenhum policial, por mais poderoso que seja, está acima da lei. Foi também uma mensagem para toda a cidade. A verdadeira justiça pertence a todos, e a luta pela igualdade é uma luta sem fim. O vento gelado levou essa lição a todos os cantos, agitando consciências e abrindo uma porta para um futuro mais justo.